Tudo ele criticava. Geração ímpia, raça de víboras, hipócritas, e aí por diante. A todo momento ele criticava. Vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo. Aí já vai a crítica. Então, seguir Jesus é errado. Não é. Kardec, por exemplo, Kardec fez um trabalho notável no campo da crítica, até da crítica literária. Tem um trabalho dele na Revista Espírita, são 12 volumes, que a maioria não estuda, pelo menos dos espíritas. Eles não querem estudar os 5 livros básicos da codificação, quanto mais 12 volumes dessa grossura, que é uma coletânea da Revista Espírita que Kardec editou desde 1858, janeiro de 58, até 1869, meados de 69. E ele lá faz críticas incríveis, na crítica literária. Ele arrasa com o romance, não é? da sua época. Émile Zola mesmo ele mandou para escanteio. Por quê? Porque Émile Zola tentou criticar e criticou um livro extraordinário chamado Espiritismo, em francês, Espiritismo, de um grande literato francês chamado Théophile Gautier. Então, Théophile Gautier escreveu esse livro, que é o primeiro romance espírita. E Kardec examina o romance e aprova. Esse romance é vendido lá na Livraria Espírita Bezerra de Menezes. Ele teve o nome de O Ignorado Amor. Foi editado pelo Clarim. Foi lançado aqui pela editora Clarim. E aí, Kardec sai em defesa de Théophile Gautier e arrasa mesmo. Faz uma análise da literatura na sua época. E olha que sua época foi uma época assim de grandes manifestações literárias, né? Existia o Victor Hugo, Émile Zola, Honoré de Balzac, né? Paul Valéry, e aí por diante. Boileau. Quer dizer, a fina flor mesmo né? Dos literatos europeus conviveram com Kardec, quer dizer, foram contemporâneos de Kardec. E ele aí, sem nenhum receio, mostrando que conhecia a crítica literária, arrasou. O codificador do Espiritismo. Então, o problema, minha gente, comigo, me perdoem dizer isso, sem presunção, é que eu estudo o tempo todo, e esse pessoal não estuda. E vai atrás de certos espíritos que comunicam aqui no Brasil. Eu tenho todo respeito a esses espíritos, admiro, mas me reservo o direito de não aceitar as suas opiniões. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, Kardec diz, os espíritos emitem opiniões pessoais. Pessoais, quer dizer, eu posso aceitar ou não é verdade? Nós não fazemos isso na nossa vida diária. Dentro de casa, a pessoa, não, eu não aceito sua opinião. Não, mas não é assim, não é isso? A gente contesta, até o pai, a mãe, hoje os filhos contestam. Desde que seja numa boa, tranquilamente, é válido. Porque nós somos seres eminentemente críticos. Nós temos que exercer nosso senso crítico. É natural. Então a crítica está nos evangelhos, na codificação do Espiritismo e nas grandes obras. Olha, se vocês pegaram um livro chamado A Hora da Consulta, vocês não vão pegar porque só foi uma edição assim limitada em 1948. Uma edição muito limitada, foi lançado pelo jornal espírita, o Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que tem sede em Curitiba. Se vocês pegaram um livro chamado Hora da Consulta, do Dr. Carlos Embaçaí, que foi um dos grandes mestres do Espiritismo no Brasil,
e que muitos não conhecem. Escreveu livros fantásticos, A Margem do Espiritismo. É um livro assim de pesquisa, que todos os espíritas deveriam ler, mas não leem. Tá? Espiritismo à Luz dos Fatos, olha o outro trabalho dele, fantástico, de Embaçaí. E então escreveu um livro chamado A Hora da Consulta. Era uma coluna que ele tinha no jornal Mundo Espírita, fazendo críticas, tecendo críticas. Ele recebia de pastores protestantes e tal, perguntas embaraçosas, entre aspas. Ele aí mandava ver. E foi um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil. Ele não deixava passar por menos. Quando o Padre Quevedo estava na TV Rio, a antiga TV Rio, antes da Globo, ele estava lá num programa, 8h30 da noite, às 20h30, mas arrasando com o espiritismo. Aí Embaçaí, o Carlos Embaçaí, estava em Niterói. Ele se vestiu, pegou uma barca e foi para o Rio de Janeiro e se dirigiu à TV Rio, entrou, pediu para ir na diretoria ou na gerência, sei lá das coisas, e disse: eu quero ter direito de resposta, porque esse padre está arrasando com o espiritismo e nós precisamos nos defender. E foi, olha, foi um negócio sério. Foi de tal maneira que Quevedo saiu. Quando ele percebeu que o Embaçaí era uma cultura fantástica, inteligentíssimo, tinha um raciocínio muito rápido, e quando viu que estava perdendo terreno, ele desapareceu. Aí o produtor do programa fez, bom, ele ia ficar até 9h30, o resto é seu. Aí Embaçaí mandou brasa, né? Mas era um estudioso, um homem sério, um advogado, um homem de altíssimo nível moral. E aí, quando Quevedo ia ao Rio de Janeiro e ensaiava um programazinho, ou então chegava no auditório, ou num teatro do Rio de Janeiro, para acabar com o espiritismo, ele procurava saber se Embaçaí estava na cidade ou tinha viajado. Porque ele ia lá defender a doutrina. Tá vendo? Então eu sigo um mestre desse. Caí Bachuta, eu disse até na rádio, o bandeirante do espiritismo no Brasil, minha gente. Um dos grandes mestres do espiritismo, fundou a editora O Clarim, que até hoje, a Revista Internacional de Espiritismo, em 1925, fundou o jornal O Clarim em 1905, vejam só, 1905 ele funda um jornal, foi o primeiro jornal do interior de São Paulo, um homem de altíssimo nível, foi prefeito da cidade de Matão, o primeiro prefeito da cidade de Matão, São Paulo, hoje é uma cidade imensa, enorme, cheia de fábricas. E aí um dia o padre resolveu atacar o espiritismo. Aí pôs um alto-falante na porta da igreja, e aí mandou brasa. Aí o Chute, o Chute fez, não é possível, não, tenho que defender a doutrina. Pegou uma forbica dele, né? Botou alto-falante, e aí foi um bate-boca de alto-falante. O padre de cá e ele de cá, e botou de frente à igreja. Quer dizer, um homem desse desequilibrado, não, é amor à causa. Quando nós temos amor, nós não defendemos com unhas e dentes, não é não? Quando temos amor a alguém, a algo que a gente faz com desprendimento, nós não lutamos por aquilo. E aí que diga um tantinho assim contra, não é? Nós vamos em defesa do nosso ideal, daquilo que nós votamos, amor. Então é assim que eu faço, é assim que eu procuro fazer. Mas não se deve criticar? Deve sim. Olha, ai do homem se não fosse a crítica. Nós exercemos a crítica e nem percebemos.
Quando nós estamos no uso e fruto da escolha, quando nós estamos escolhendo algo, nós estamos exercitando a crítica, não é? Não, esse eu não gostei, não é bom, mas esse aqui eu gostei, não, esse não serve. Isso é uma crítica, é o senso crítico. Então tudo é crítica. Jesus arrasa, mas acaba mesmo com o próprio judaísmo. Ele vai para dentro dos templos desafiar os sacerdotes. Ele vai para a rua desafiar os obsessores. Afasta-te, espírito imundo. O espírito saía correndo, coitado. Isso é o quê? Esse é um trabalho sério que ele fez. Ele exerce aí a sua crítica, claro. Ele está impondo até mesmo a sua vontade. Quando ele diz afasta-te, espírito imundo, ele está impondo a sua vontade. Então é radical. Ah, Bernardo é radical. Eu sou tão radical porque eu sigo o meu mestre, que é Jesus. Então vai ser radical assim na Palestina, não é? Onde ele era. Diz assim, ele exercia a vontade dele. Quando ele chegava com a menina, a filha de Jairo, tida como morta, já o enterro saindo, ele manda parar, olha para a menina e diz aquele famosíssimo Talita Cumi, em aramaico. Ele falava aramaico, ele não falava em hebraico. O hebraico já na língua, já somente dos textos escriturísticos. Aí ele diz Talita Cumi, e a menina se levanta. Então ele exerceu o que? A sua vontade, a sua força espiritual, fluídica, e aí a menina se levanta. Então ele foi assim incisivo, ele foi, não foi grosseiro, mas foi enérgico. Uma vez ele ia subindo assim uma trilha, e os apóstolos atrás discutindo, só faltando ir aos tapas. Segundo Flávio José, que é o maior historiador da época de Jesus, ele viveu 1 século depois da morte de Jesus. Os apóstolos brigando, sabe por quê? Para ver quem é que ia ser, quem ia sentar à direita do Pai quando desencarnasse. Eles brigando entre si, para dizer Jesus, olha, e aí, nada grave. Um dia ele falou precognitivamente da sua morte. Aí Pedro chamou Jesus assim, veja só que ousadia, né? Chamou Jesus e disse, mestre, não faça isso, não fique anunciando sua morte. Coisa assim, é um sinal de fraqueza. Jesus ficou por aqui, né? Deu um estouro em Pedro. E foi aí que ele chamou Pedro de a pedra de tropeço. Já ouviu falar em pedra de tropeço? É Pedro. E isso, quando Jesus fazia isso, minha gente, aí vocês precisam estudar. Porque senão ele fica aqui falando um monte de coisa, esse cara está inventando. Não é? Pessoal, quando eu falo assim, uma palestra, eu fico até com medo. Uma vez eu cheguei num centro, tinha 200 pessoas, eu perguntei, falar sobre Jesus. Quem já leu aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, levanta o dedo. 2 pessoas levantaram. Eu digo, mas eu vou falar de alguém que vocês não conhecem? Esse alguém é Jesus. E as pessoas precisam conhecer, para não ir atrás de certas colocações, de pessoas dizer, o meigo Rabi da Galileia. Você já imaginou o meigo Rabi da Galileia com chicote na mão e espancando os vendilhões do templo? Não casa, E ele fez isso. Todos os historiadores falam desse episódio. Não, ele não fez, não. O meigo Rabi da Galileia, meigo é uma conversa. Ele foi enérgico com os vendilhões do templo. Se fosse hoje, aliás, esses vendilhões do templo foram tão espertos, mas tão espertos, que hoje eles não estão mais na porta, não estão dentro. Eles reencarnaram, agora estão dentro do templo.
não estão na porta, né? Então, um homem como Jesus, um ser superior, um espírito de altíssimo nível, exercia o tempo todo a crítica. E isso é necessário. Quando nós, por exemplo, estamos na faculdade, ou na escola, sei lá, segundo grau, primeiro grau, quando o professor nos examina, ele está exercendo o quê? O senso crítico. Então não se pode falar em pedagogia sem deixar de lado a crítica. Porque é através da crítica que nós vamos conhecendo as coisas. Nós vamos separando o joio do trigo. Nós vamos colocando as coisas em seus devidos lugares. Graças à crítica que o mundo evolui. Até mesmo a própria lei de Deus é uma lei que se baseia na crítica. Olha, Jesus disse até uma coisa interessante, isso para mim é o suprassumo da crítica. O mal é necessário, mas há de quem o provoque. Uma certa feita eu li no jornal Espírito, não, Jesus não disse isso, que o mal era necessário. Mas acontece que ele não estava dizendo, que ele estava pregando a apologia do mal. Ele dizia, o que nós fazemos é necessário, tudo, mas nós devemos assumir a responsabilidade. Hoje uma pessoa me perguntou na rádio que estava amando um homem casado, né? Aí falou o negócio de adultério. Eu disse, olha minha filha, se você acha que ele é o homem de sua vida, invista, vá em frente agora. Você tem que assumir depois a responsabilidade, porque você vai desfazer uma família, não é isso? Então foi o que eu fiz, eu a obriguei, vamos dizer assim, a exercer o senso crítico, dizer, não, eu acho que ele está certo. Na hora que ela está ponderando ali, ela está exercendo a crítica. Então eu fiz o seguinte, eu obriguei ela a raciocinar, depois ela me deu razão. Porque nós podemos agir segundo a nossa vontade, não é isso? É o livre-arbítrio, segundo os nossos sentimentos, as nossas ideias. Agora, nós temos que responder pelo que nós estamos fazendo. É a lei. A lei de ação e reação, de causa e efeito. É a lei de Deus. E tem uma coisa, essa lei é universal. Pouco importa se a pessoa é budista, é fundamentalista, é protestante, é espírita, ela exerce a sua força, o seu poder em todas as latitudes terrenas, independentemente, como eu disse, de convicção e de ideologias. No momento em que ela está sendo operacionalizada, nós temos que parar para pensar. E no momento que paramos para pensar, nós exercemos o nosso senso crítico. Dizer assim, olha, até hoje eu gostei de fazer fofoca, já gostei de uma intriga, mas de agora em diante eu não vou mais fazer isso. Ou pelo menos eu vou me esforçar, porque olha, a pessoa, isso é uma doença. Há pessoas que são realmente doentes. A gente não pode dizer nada, que ela corre para dizer adiante. Eu uma vez fiz um teste. Eu falei com o Medrado, Zé Medrado, falei, Medrado, eu vou falar mal de você num lugar. Pois bem, eu aí falei. Tinha pouca gente, mas eu falei, tipo, era mais ou menos umas 9h30 para 10 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, 11h20, por aí, Medrado já estava telefonando. Bernardo, já me disseram tudo. Passaram logo o serviço. O que é isso? Então, uma pessoa que gosta de fazer intriga, de leve trás, ela exerce sua crítica. De hoje em diante, eu vou diminuir isso. Porque nós já temos condições de exercitar esse senso crítico. E se nós não o fazemos, nós já sofremos, e muito.
não é isso? Nós sabemos que uma coisa, repara, a pergunta que fez na rádio, ela ama um sujeito casado, quer dizer, ela já está denunciando aí o erro que está na iminência de cometer. Então ela já, aí é o senso crítico também, está sendo operacionalizado por ela, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Isso aí, nem vem que não tem, eu não sabia. E tem mais, quando as pessoas dizem assim, eu não sabia, tem outro ditado, a natureza não perdoa a ignorância. Mas eu não sabia, mas tem que responder. Eu fiz um aborto, eu não era espírita. Foi há tanto tempo, né? Há 20 anos. O que são 20 anos para a lei de Deus? Você tem que responder. Você não exerceu a sua vontade? Você não exerceu a sua liberdade? Então pronto. Não foi Deus, não é Deus que castiga, nós é que nos castigamos. É esse o processo, quer queiramos, quer não, admitamos ou não. Pouco importa se a religião diz isso, se aquela seita lhe diz aquilo, o certo é que nós temos que responder pelo que nós fazemos. Isso é a lei. Se nós praticamos o bem, nós vamos colher o quê? Bons frutos. Uma colheita boa daquilo que nós semeamos. Vocês reparem uma coisa interessante, é a parábola do semeador. Olha, aquilo ali é fantástico. É pena que as pessoas não estudam. Jesus fala da semente que é jogada à beira da estrada, entre espinhos, entre as rochas e entre um terreno propício. O que é que acontece com a semente jogada na estrada? Os pássaros vêm e comem. Aquelas que são jogadas entre os espinhos e as pedras sufocam. Mas quando ela, a mesma semente, quando é jogada em um terreno fértil, ela dá certo. E aí o que a gente faz? A gente joga a semente sempre à beira da estrada e muito comumente entre espinhos e rochas. Ele está falando de quê? Da ação do homem na sociedade. Ele está falando de atos humanos na sociedade. O que é o terreno fértil? É o pensamento amadurecido, é uma atitude tomada sob a luz da crítica, do bom senso, porque o exercício do bom senso é crítica. É uma crítica. Então, se nós dizemos, não, eu não vou tomar essa atitude, porque não vai dar certo, eu vou perder tempo, eu vou criar problemas, mas eu vou tomar essa aqui. Então a gente tem que pesar, você já vem falar naquela história dos prós e contras, não é? Não é isso? Pesar a nossa atitude, isso daí, quando nós agimos irrefletidamente, não pense que a ação perpetrada, que não está capitulada na legislação humana, não tenha seus efeitos. Tem. Porque existe a lei moral, que é invisível. Por isso que os Espíritos disseram a Kardec, de uma forma assim inteligentíssima, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quer dizer, ela não está no Alcorão, na Bíblia, nem no livro dos Espíritos. Está em mim, está em vocês. É daí que vem o quê? O arrependimento, o remorso, a culpa, aquele sentimento de culpa. De onde vem o remorso, o arrependimento e a culpa? Vem do quê? Do senso crítico. Ora, eu errei, eu quero consertar o que eu fiz, mas eu só vivo uma vez. Como é que eu vou fazer para reparar o mal que eu cometi? Eu vou para o túmulo com esse complexo de culpa, arrependido, mas impotente. E aí vem a reencarnação, porque a lei de Deus não pode ser operacionalizada sem a reencarnação.
é o instrumento da lei de Deus, é a reencarnação. Porque se não fosse assim, nós sairíamos daqui frustrados. No final da vida a gente reconhece, puxa, mas quanto mal eu cometi, quantas pessoas eu prejudiquei, e agora o que é que eu faço para me reabilitar? Aí vai alguém lá e diz, meu irmão e tal, você aqui sua extrema unção, você está salvo. Olha, isso daí é uma estupidez, isso beira a insanidade. O espírito chega do outro lado, coitado, pensando que está salvo, e não está. Por isso que em todo tipo de morte, seja violenta ou não, repentina ou não, ou através de uma doença, né, pertinaz, existe o que chama de visão panorâmica. Todos nós vamos sofrer essa visão panorâmica. Sabe o que é visão panorâmica? São os acontecimentos que passam como se fosse uma tela mental, na nossa tela mental, os principais acontecimentos da vida que nós estamos deixando. Quem investigou isso foi o Ernesto Bolzano, professor da Universidade de Turim. Ele pesquisou e chegou a essa conclusão. Aí por quê? Qual o objetivo? Para que nós possamos exercer o nosso senso crítico. Quer dizer, não é Deus que está me castigando, eu que estou me castigando, através dos atos que eu pratiquei. Porque, como eu disse antes, o ato pode não estar incluído, inserido na legislação humana. Aí diz, não, está tudo bem, eu não tenho nada a ver com a legislação humana, eu pratiquei esse ato. Uma pessoa, uma certa feita, umas histórias de Malbataan, ele conta um fato interessante. O sujeito fez uma intriga de outro, e esse outro foi levado à miséria por causa dessa intriga, porque perdeu a reputação. Porque existe uma coisa chamada reputação. Repara o que Jesus dizia: quem diz os homens que eu sou? Ele estava preocupado com a reputação dele, não é? Aí esse sujeito foi levado à miséria, perdeu a reputação por causa de uma intriga. Aí o grão-vizir, isso foi num país árabe, chamou o sujeito que fez a intriga e disse: olha, eu estou sabendo que você fez uma intriga com o sujeito, perdeu a reputação, está aí na miséria. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr ali no papel, lá tem caneta, o nome da pessoa que você prejudicou. Escreva, vai escrevendo. Aí no primeiro dia, o segundo, o terceiro, vai escrevendo. Haja papel. Depois de uma semana, ele já não aguentava mais. Aí o grão-vizir chamou e disse: olha, agora vem cá, você vai rasgar isso aí em não sei quantos mil pedaços. Aí rasgou tudo e tal. E o pessoal sem saber qual o objetivo do grão-vizir, nem o sujeito, o intrigante, o maledicente, vamos dizer assim, retificando, não sabia. Ele mandou rasgar, fez: agora você chega na janela do palácio que dá para o deserto, jogue todos esses papéis. Ele pegou o papel e jogou. Aí o vento do deserto levou para tudo quanto é canto aqueles papéis. Aí o maledicente chegou: vem, excelência, agora o que é que eu faço? Você vai descer e catar todos os papéis. Aí ele fez: mas isso é impossível. Eu digo: foi isso que você fez com a reputação da pessoa. Então é uma lição que o indivíduo sofreu. E assim, quando nós fazemos, você não viu aqui a peça, a Pedra no Lago? Olha, foi um título que Lúcia botou, não é porque seja a minha digníssima esposa, inteligente. Porque quando a gente joga uma pedra fora da água, o que é que acontece? Círculos concêntricos. Assim é o que a gente faz com a reputação dos outros.
não é? Olha, médico, a reputação é uma coisa necessária. Vale. A gente tem que saber. Ah, não, o que vem de baixo não me atinge. Atinge sim, não é só formiga, não. Atinge. E aí, fica por isso mesmo? Não fica. Aí vem a resposta. E a resposta é dolorosa. E quando nós estamos vivenciando o sofrimento que nós mesmos criamos, aí é promessa, é vela, vai ao bom fim a pé, e não sei o que lá, e Deus não é justo comigo, e faz macumba, e faz despacho, não é isso? Adianta? Não. Porque senão, para que a lei de Deus? Se um expedientezinho desse resolvesse, não precisaria da lei de Deus. Olha, a coisa é de tal forma que quando nós criamos um problema, e esse problema se somatiza, nós temos que ter cuidado, tanto que operações cirúrgicas. Olha, mas é muito espiritismo na doutrina para a gente raciocinar, convida ao senso crítico e ao raciocínio. Aliás, o senso crítico está associado de uma forma assim, eletiva com o senso crítico, crítica e senso crítico, ou melhor, bom senso. Então, quando nós praticamos um ato desse, vamos a olha, ali tem um espírito que está fazendo cirurgias maravilhosas, aí as pessoas vão lá, aí o que acontece? Faz a cirurgia, estou ótima, a pessoa diz para ela mesma e para os outros, aparentemente. O que eu vou dizer aqui vai parecer um absurdo, ela apenas procrastinou. Já viram falar essa expressão? Procrastinar, quer dizer, jogou para a frente. Isso é uma verdade. Então a pessoa empurrou para a frente, mas ela vai ter que responder. Ninguém pode impedir, criar obstáculo à lei de Deus. Eu mesmo, pode perguntar de João Margot e outros, eu tive uma moratória, eu tive infarto. Quando o Djalma chegou lá no check-up, ele assim, fez, Bernardo vai morrer. Aí disseram logo a Lúcia, o médico disse, olha, ele vai morrer. E nisso eu estou fora do corpo, ouvindo tudo. Disse, Bernardo vai morrer. Eu digo, e daí? Eu já estou aqui. Não é? Olha, eu só vou ter que responder pelo que eu fiz. Mas que eu vou continuar vivo, vou. Aí, resultado, me deram uma moratória. Vou fazer 18 anos com essa moratória. Mas eu sei que um dia eu vou ter que responder pelo que eu fiz. Isso não é ser injusto. Isso é ser justo. Porque é uma questão, mesmo, como os latinos disseram, sine qua non. Se eu crio um problema, eu tenho que resolver. Eu mesmo. E tem uma coisa, há certos problemas que só mesmo a pessoa pode resolver. Alguém pode até ajudar, mas cumpre a ela sozinha. É ali, na solidão dela mesma, que ela tem que resolver seu problema. Não criou? Agora não aguenta. Bom, aí foi o que fizeram as religiões. As religiões impediram que o homem tomasse conhecimento dessa realidade, dessa lei de causa e efeito, ação e reação. Aí disseram, vocês aprontem, façam o que vocês bem quiserem e venham que nós resolvemos a questão. Não é assim? É. Então, uma menina chegou lá na livraria,
Eu vim aqui porque minha mãe me mandou, porque eu estou aqui sem pecado. Eu digo, poxa, estou diante de uma santa, eu não sabia. Um querubim, né? Quer dizer que você está sem pecado. E por que você está sem pecado? Porque ontem eu me confessei. E mandou que eu rezasse não sei quantas Ave Maria, quem Deus Pai, não sei o que lá, quero não sei o que lá das quantas, salve rainha. E eu estou aqui, ó, leve. Você já me disse. Eu digo, então minha filha, você não tem nada a fazer aqui. Você não está precisando de ninguém, nem da doutrina, nem dos espíritos, e muito menos de mim. E às vezes é isso mesmo. Eu estou sem pecado. Agora, se você tiver, o problema é seu. Nós outros desaforados, ainda foi desaforado. E saiu, foi embora. Não? Quer dizer, isso daí não é ingenuidade, não é ignorância. Ela está querendo se enganar, porque no íntimo nós sabemos que temos que responder diante da lei de Deus. Não tem por onde correr. Isso agora, por que isso? Para o nosso desenvolvimento moral, foi despertar das nossas potencialidades imanentes. Isso é necessário, é um estímulo. Então, o sofrimento, a dor, não, na verdade, pelo menos na minha ótica, eu exercendo aí meu senso crítico, a dor e o sofrimento não elevam ninguém. Quanto mais sofre, mais nada disso. Quanto mais nós sofremos, é porque nós erramos. Ou quanto mais sofremos, é porque mais nós erramos. Porque a dor é a consequência natural dos nossos tresvarios, dos desmandos, das nossas inconsequências, dos atos. Então, um sujeito perseguiu uma mulher de tal maneira, a própria esposa dele, maltratou-a de tal forma que ela se jogou do 8º ou 10º andar de um prédio e se arrebentou lá embaixo. Ele não tem culpa nenhuma? Não, diante da lei do homem, ele estava trabalhando, era um bancário, estava lá trabalhando, dezenas de pessoas, um álibi perfeito? Não, podia se supor, ele empurrou a mulher da janela, ela mesma se jogou. E aí? Todo mundo dando os pêsames, que tristeza, ele chorava, aquelas lágrimas de crocodilo, né? Chorava, e todo mundo abraçava, que coisa linda. E aí fica por isso mesmo? Diante da lei do homem, ele pode ser punido? Não, em absoluto. Muito pelo contrário. Ainda papou o seguro da mulher. E aí pronto, dende. Não, a cortina não se fecha assim não. Não é tão fácil não. Se fosse esse mundo, seria a construção do próprio homem. O mundo está assim porque o homem é destrambelhado, o homem é desnorteado, o homem é corrupto. Mas aí vem a lei e ela se cumpre através do próprio homem. É uma coisa assim fantástica. A lei de Deus se realiza pelo próprio homem. Não é fantástico isso? Ele teve que responder. Sabe como? Ela, quando se recobrou do ato praticado, foi um ato terrível, que ela também vai ter que responder. É uma coisa, por isso que eu disse, é coisa concêntrica. Nós somos seres inacabados. Nós ainda não nos concluímos moralmente, espiritualmente, eticamente. E aí ela, quando ela se recobrou, ela veio a obsessão. Eu tomei conhecimento desse fato porque ele me procurou completamente obsidiado por ela. Vingança ela queria. Aí, mas como a lei de Deus pode se realizar através de um ato desse? Claro, que a lei de Deus não convida ninguém ao erro e nem penaliza ninguém. Peguem no livro Céu e Inferno, tem lá o Código Penal da Vida Futura. Vocês já leram?
Quem já leu aí? O pessoal do Telma já. Quem mais? Eu vou contar. Deixa eu ver. Tá, levanta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantas pessoas tem aqui? Muito bem. Lá no Céu e Inferno, tem lá, Código Penal da Vida Futura. Peguem e leiam. Essas questões de romances, tudo vai por água abaixo. Chega lá, estudem. Aí vocês vão sentir o que é lei de Deus. Ela não é injusta. Ela não quer castigar ninguém. Ela quer ajustar em benefício do próprio homem. Se ele quer sofrer, ele erra. Nessas alturas dos acontecimentos, nós erramos já conscientemente. Ninguém vem me dizer, mas não. Já me fizeram a pergunta sobre a dor, o sofrimento nos animais e nos homens. Né? Por que os animais sofrem? Eles têm doença, como nós temos. Mas por quê? Que estão despertando a sua sensibilidade. Eles já estão começando principalmente os animais chamados superiores, a se preparar para a vida chamada hominal. Tanto que o animal reencarna, desencarna, tem perispírito. Eu tenho as resenhas, os proceedings da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, que eu consegui lá dentro, lá mesmo, que eu fui lá, em que há memoráveis reuniões de materialização de animais, com um médium polonês chamado Franek Kruski, um poeta notável, e que usou esse pseudônimo. Ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Franek Kruski. Ele materializava animais. Ora, se eles se materializavam, é claro, sob a égide de espíritos superiores, é porque eles tinham e têm perispírito. Então, repara que eles guardam uma correspondência muito grande com o homem. Doenças, não é isso? Ele pode ficar cego, tem catarata, tem diabetes, tem câncer, tem tudo. Tem tudo, tem. Até infarto tem. Até eu escrevi um livro, Fenômenos Espíritas no Mundo Animal. Se vocês quiserem, está na livraria Bezerra de Menezes. Leiam. Aí, no homem, o sofrimento já adquire outra conotação. Ele já é em função da nossa vida moral. Porque o animal não tem uma vida moral, mas ele já está começando a despertar a sua sensibilidade. E nós não, nós temos uma vida moral, nós exercitamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, nós temos poder de escolha, nós podemos dizer, olha, aquilo ali eu quero, aquilo eu não quero. Nós não exercitamos isso? É o chamado senso crítico. Nós podemos determinar aquilo que nós pensamos que seja bom ou não para nós, não é? Às vezes até nós determinamos o que é bom para outrem, não é? Quando essas pessoas estão sob o que? O nosso jugo, vamos dizer assim. Estão ali sob a nossa proteção. Por exemplo, nós temos filhos. Meus filhos hoje são adultos. Mas quando eram pequenos, eu não dizia assim, olha, o Marcelo, o Sandra, qual é o colégio que vocês querem ir? Eu não dizia isso, não. Eu punha num colégio que eu julgava que fosse melhor para eles e de acordo com as minhas posses. Não é assim? Então, aí se justifica o que? As reencarnações compulsórias. Quando as pessoas reencarnam compulsoriamente, em benefício dela mesma, aí a lei de Deus não está sendo imperiosa, ditatorial, não é isso? É porque nós ainda não temos a certos indivíduos que não têm como se conduzir de uma forma, né,
inteligente e raciocinada na vida física, na vida corpórea. Jesus mesmo veio compulsoriamente. Jesus veio salvar a humanidade, mas ele disse lá, eu não vim de moto próprio, quer dizer, eu não vim de vontade própria, foi o Pai que me enviou. Tá bom? Se fosse por ele, não vinha aqui não. Não é que ele soubesse o que ia acontecer, mas ele ia se meter em ninho de cobra, como aconteceu. Foi desrespeitado. Antes da crucificação, bateram nele, deram um tapa na cara de Jesus. Um espírito daquele nível se submeter a isso. Eu vim porque o Pai me enviou. Isso daí é compulsoriedade. Nós também, muitos estamos aqui porque a lei nos trouxe de volta para que possamos cumprir os desígnios dessa própria lei. Agora, a coisa é muito complexa. É claro que numa palestra não dá para a gente aprofundar. É por isso que eu estou fazendo cursos lá na livraria. Amanhã mesmo vou fazer um sobre o sono e os sonhos. É uma segunda etapa, com algumas transparências. Eu tenho já 50 transparências sobre tudo a respeito do sono e dos sonhos. Inclusive as mais recentes pesquisas a respeito do sono e dos sonhos. Amanhã nós vamos passar umas 15, mas bem ilustrativas sobre o sono e os sonhos. Então a gente procura estudar, porque é uma coisa complexa. Nós não sabemos ainda como identificar a raiz de determinados problemas. O aspecto teleológico da vida, né? Não tem nada de teologia. Teleológico, quer dizer, a finalidade da vida. O porquê da evolução. São questões que ainda não, pelo menos eu ainda não consegui decifrar. Agora, que nós estamos sendo regidos por uma lei inteligente, estamos. Se a própria vida planetária é regida por uma lei inteligente, claro, porque existe uma vida planetária. Quando o homem começou a surgir na face da Terra, ela já estava preparada, inteligentemente preparada para ele, com tudo de que ele precisava para sobreviver. Isso é um projeto inteligente, não pode ser feito por acaso. E as leis que regem toda a existência planetária, e as leis que regem todo o processo universal. Então nós temos que admitir Deus através dessas leis. Ou Deus, ou sei lá que energia, seja lá que nome tenha, é uma inteligência que está por detrás de tudo isso. Então dizer, não acredito em nada, isso é burrice hoje em dia. Porque olhem para a Terra, ela pulsa, ela existe. Há uma vida tanto íntima como superficial na Terra. E todos os elementos que compõem nosso corpo físico, nós os encontramos na própria Terra. Quando um corpo físico, quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico volta para a Terra. Por isso que tem aquela expressão assim grosseira e não muito inteligente do pó vieste, ao pó retornarás. Não é isso. É o corpo que retorna à Mãe Terra. Se ele saiu dessa vida planetária, a própria Terra reclama o que ela emprestou ao Espírito. E ali, ela é a Senhora, é a Majestade. Agora, o Espírito não pertence a ela, mas ao cosmos. É uma outra lei que rege todo esse processo. Uma ligada à vida planetária e a outra ligada à vida cósmica. Embora tenham o mesmo tronco, embora tenham os mesmos objetivos. O corpo é o veículo de que nós, espíritos, nos utilizamos para viver nesse plano grosseiro, desenvolvendo as nossas potencialidades imanentes, naturais, subjacentes. E a partir do momento em que essas imanências, todo esse processo aflorar,
nós não vamos mais precisar do corpo físico. Chega. Aí nós vamos ingressar em dimensões insuspeitas, em dimensões ainda não identificadas pelo próprio homem ou pela sua tecnologia. É isso que vai acontecer. Ora, esse é um destino fantástico, glorioso. Eu sei que quando eu estive lá no check-up, há tantos anos, eu me vi fora do corpo e as pessoas dizendo, ele vai morrer, o médico, olha, dizendo a Lúcia, ele vai morrer, não há condições e tal, foi muito violento, infarto e tal. Eu estava ouvindo tudo. Eu sabia que se o corpo falecesse, se o corpo entrasse, né, em falência, eu estaria ali. Com todo o meu patrimônio moral, intelectual, porque nós preservamos nossos caracteres morais, intelectuais e os nossos sentidos, porque eu estava ouvindo. Não era o corpo que ouvia, era o espírito. E os sentidos no espírito, através do perispírito, eles se generalizam e nós adquirimos outros sentidos, que quando manifestado em estado de vigília ou em estado de transe, chama de percepção extrasensorial, ou que Richer chamou de sexto sentido, etc. Mas fora do corpo físico, pela morte, ou quase morte, como estava acontecendo comigo, eu preservei todos os sentidos. E tem uma coisa interessante, a velocidade maior do que a da luz. Se vocês pensarem, vocês desencarnados, daqui a muitos anos, se vocês pensarem num lugar, vocês estão no lugar, na mesma hora. É uma coisa que não pode nem ser dimensionada. É um sentido. Se vocês virem uma parede, corpo opaco, vocês podem penetrar. Nós penetramos. Nós desenvolvemos também uma hipersensibilidade, e de tal forma que nós podemos captar o pensamento das pessoas. Daí vem alguns tipos de obsessões. Pessoas, por exemplo, que pensam em determinadas coisas, e a força imagética nossa também ainda não foi devidamente estudada, nem pesquisada. Nós lançamos imagens. Aí vem o quê? A receptividade. Alguém capta aquela imagem. E aí como? Vocês querem fazer uma experiência grosseira a respeito disso? É um processo telepático e magético. Vocês querem fazer? Andem na rua, uma rua movimentada, ou no shopping, e você faz o seguinte, vocês vão cantando intimamente uma música que todos conhecem. De repente alguém está assoviando a música. Já experimentaram isso? Eu faço muitas vezes e a coisa se repete. Não é acaso, não é uma coisa circunstancial. Isso mostra que nós temos uma interação telepática que não percebemos. Isso chama de sinergia. É o processo chamado sinergético. Isso acontece muito, para encerrar, entre os amantes, nos primeiros vagidos do amor. Nos momentos assim iniciais dos arrobos amorosos. Você, bem, você estava pensando em mim 10 horas da manhã? Estava, né? Puxa, mas você não saía da minha cabeça. Você estava fazendo isso, não estava? Estava. Você estava sentindo aquilo? Estava. Aí estabelece, né? Agora, depois de algum tempo, aí a coisa muda de figura, não é? Aí vem as barreiras. Então, quando existe uma interação entre duas ou mais pessoas, o ocultismo, a magia é uma só. Não é? Eu até vou fazer um trabalho aqui com os médiuns sobre magia, que o espiritismo revela o ocultismo. No trabalho de magia, o que funciona é justamente isso. É a força a força do nosso pensamento, chamada força psíquica, é mais forte do que sonha a nossa vã filosofia. E de vez em quando alguém, sem perceber, exerce essa força. Quando o voodoo, por exemplo, chamado de vultismo, é baseado também na força psíquica. Não é a agulhazinha que fura o boneco que vai prejudicar a pessoa.
é a vontade ali exercida. Você vê uma coisa no filme Ghost, quando o sujeito dá um tope na tampinha, a tampinha voa, mas não foi o tope, foi a vontade dele. Então, é muito perigoso a pessoa saber ainda ou penetrar nesse mundo fantástico da força psíquica. Por enquanto, permaneçamos assim mesmo. E veja como o mundo está. Alguns taumaturgos sabiam usar, Jesus sabia usar a força psíquica, Apolônio de Tiana sabia usar a força psíquica, Giordano Bruno sabia, não é? E Merlin, que existiu, e ligaram ele à lenda da Tábua Redonda, do Santo Graal, mas ele também sabia usar a força psíquica. Agripa também sabia usar. Hermes Trismegisto fez um trabalho fantástico na chamada Tábua Esmeralda. É um livro escrito psiquicamente numa pedra esmeralda. Escrito psiquicamente, não foi lavrada não, a pedra, foi psiquicamente. Então hoje, a magia, nos tempos áureos da magia, vou dizer só um minutinho, a pessoa pegava um livro, um papiro, dezenas de papiros, olhava, tudo em branco. Os pesquisadores ingleses, alemães, franceses, os egiptólogos, quando eles chegaram no Egito, descobriram livros que não tinha nada escrito. Eles ficaram assombrados, mas peraí, será que as letras apagaram? Os hieroglifos apagaram? Não, quem resolveu a questão, anos depois, foram os psicômetras, que punham os dedos ali e iam lendo. Chama dermoótica psicométrica. Complicado, né? Isso foi feito na Universidade de Sorbonne, e aí decifraram muitas coisas a respeito da vida dos grandes magos dessa civilização ainda enigmática, chamada de civilização egípcia, que surgiu ninguém sabe de onde, e se foi ninguém sabe como. Não é? Porque se os egípcios hoje fossem realmente descendentes diretos, geneticamente, já que dizem que a inteligência está nos genes, eles seriam primeiro mundo, e não são terceiro, ou quarto, ou quinto. Aqui deve ser o sexto, essas alturas de acontecimento. Então, acabou. Insuspeitos, quer dizer, não detectado pelo hipnotizador, se ele não tiver um conhecimento do magnetismo, que é a base do espiritismo. Então, Kardec disse assim, a base do espiritismo é o magnetismo. Se a gente não estudar o magnetismo, vai ser difícil. Tanto que Kardec, então, sinceramente, eu fico em dúvida quanto àquela questão que teve entre ele e o seu Carlotti. Você não conhece e tal. Kardec fez parte da Sociedade do Magnetismo. As médiuns que trabalharam com Kardec, algumas delas, como a Irmã de Faux, como a Mina Jafé, pertenciam ao Instituto de Magnetismo. Eram magnetizadas, eram trabalhadas por o Barão de Potete, né? François Deleuze, e aí o doutor Bilot, né? François Bilot, eles estudavam essas sensitivas, e Kardec aproveitou-as para o trabalho da codificação. Principalmente a Irmã de Faux, que ia para dentro da casa dele, menina, escreveu 2 livros fantásticos que Kardec aprovou, sobre Henrique VIII e sobre Jeanne d'Arc. Ela escreveu com a própria Jeanne d'Arc, que transmitiu a ela esse livro. Ela tinha, sabe quantos aninhos? 14 anos. E não existia espiritismo à época. Foi antes da codificação. Aqui tem a psicotrônica. A psicotrônica surgiu a partir de 1960, tentava sintetizar as pesquisas envolvidas por investigadores em várias partes do mundo, preocupado em estabelecer as interconexões entre energia, matéria e consciência. O vocábulo psicotrônica é constituído de 2 vocábulos: psique, espírito, tom, instrumento. Então, essa psicotrônica surgiu no leste europeu, principalmente na Romênia e na Polônia. Na verdade, a psicotrônica seria uma derivação do que nós chamamos de parapsicologia. Os mesmos fenômenos examinados por Heine foram também examinados pelos psicotrônicos, tendo à frente o doutor Ernst
Griller, que era um inglês radicado na Romênia, veja só, importado, que desenvolveu esse trabalho usando a chamada força psíquica, principalmente no campo da psicocinesia e no campo daquilo que Richer chamou de criptestesia, que é nada mais, nada menos que a telepatia, termo criado por Frederick Myers em 1882 na Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Londres. Telepatia, esse termo é de Frederick Myers. A criptestesia já é de Charles Richer. Então a psicotrônica não teve uma autonomia, ela se baseia nos estudos da Sociedade para Pesquisas Psíquicas e nos estudos de Richer. Na Sociedade de Pesquisas Psíquicas com Frederick Myers, Richard Hodgson, Eleonora Sidgwick, Henry Sidgwick, né? E tantos outros, como Henry Bergson, que pertenceu à sociedade, Jung também pertenceu, Freud também pertenceu, na Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres. Então, ali de a psicodermográfica, fenômeno de desenho na pele do próprio sensitivo, que concentra o pensamento dirigendo esta ou aquela dermografia, e o fenômeno se produz, assemelha a estigmatização ou introssomatismo. Ora, essa dermografia, essa colocação aí, essa informação, é tirada da metapsíquica, mas estudos posteriores àqueles desenvolvidos por Richer demonstraram que existe a dermografia ou a diapsíquica dermográfica mediúnica. Existe a psíquica, ou grosseiramente chamada de anímica, e existe a mediúnica. Agora, tem um detalhe, é que na inscrição provocada no corpo, letras, números, mensagens até, nas costas, ou em qualquer parte do corpo, o problema é o seguinte: alguém diz assim, isso é uma fraude. Eu digo, mas como pode ser fraude? Se é de dentro para fora. É de dentro para fora, não pode ser fraude, né? Resultado. Então, a diapsia dermográfica, eu já estudei até um caso de dermografia, um caso interessante, mas era mediúnico, não era psíquico. Agora, na estigmatização, é psíquico, é anímico. Vocês não viram um italiano que anda aí, dizendo que foi a luz de Nossa Senhora que fez isso, aquilo, maluquice? Isso é uma loucura. Foi ele mesmo. O próprio Francisco de Assis foi ele mesmo. Teresa de Ávila, sei lá das quantas, ele mesmo. Teresa Neuma, ela mesma. Não tem nada de milagre ali. Nem nada de Nossa Senhora com seu raio, não sei lá das quantas. Isso foi estudado por Ernesto Bolzano, por próprio Richer e o próprio Delane. E chegaram à conclusão, depois de pesquisa, que é o próprio indivíduo, no estado ascético místico, que provoca a estigmatização. Geralmente as chagas do Cristo. Mas pode haver, por exemplo, Teresa Neu vertia lágrimas de sangue. Então Francisco de Assis foi num estado ascético, místico, por excelência, e provoca ele mesmo aqueles estigmas. Não tem nada de milagre ali, viu, né? Pelo amor de Deus. Nós somos espíritas, nós não acreditamos em milagre. Ele fez isso porque ele realmente tinha um amor assim, muito profundo a Jesus, e achou que devia ter as chagas de Jesus, e teve. Olha, a força que nós temos sobre o nosso corpo é profunda. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é a extensão do próprio Espírito, como eu disse antes.